Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ariadne Maria Gonzaga. Trabalharemos a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo geral desta unidade é compreender a adolescência enquanto etapa do desenvolvimento humano em seus aspectos biopsicossociais. Frequentemente, usaremos o termo adolescente para indivíduos que, então, entre as idades entre 12 e 18 anos. No entanto, constatamos que essa faixa etária é imprecisa para delimitar essa etapa do desenvolvimento humano, como no caso de meninas que têm a sua menarca aos 9 anos, ou ainda jovens casados com filhos e que trabalham. Seria inapropriado chamá-los de adolescentes. É mais coerente entendermos por adolescência um período de transição de meninice para a vida adulta, caracterizado por mudanças físicas, sociais, cognitivas e emocionais, que transformarão a criança em um adulto, mas o momento dessa transição muda nas diferentes culturas e entre os indivíduos da mesma cultura. A passagem da infância para a vida adulta é tão importante que várias sociedades marcam essa passagem sob a forma de rituais. Na cultura Navajo e Hopi, os meninos começam a dormir longe das famílias por volta de 8 a 10 anos. E nos Kitarchi da Melanésia, os meninos passam por uma cerimônia de separação de suas famílias lá pelos 9 ou 10 anos. Sendo que, após esse período, eles dormem em uma cabana para os meninos e os homens solteiros. Entre os Hopi, existem os rituais específicos para apresentar cerimônias religiosas, onde meninos e meninas são chicoteados e após esse processo, esse ritual, eles podem participar das práticas religiosas dos adultos. Estes são alguns exemplos de rituais que simbolizam a separação da criança de sua família e indicam também que a criança faz parte de um grupo maior, no caso, sua tribo ou sociedade, na qual vai assumir o papel de adulto. A visão que temos atualmente da criança como ser humano em desenvolvimento e com necessidades específicas só surgiu em torno do século XVIII. Antes disso, as crianças eram tratadas como adultos em miniaturas. O entendimento da adolescência como etapa importante no desenvolvimento humano descreve os jovens como apaixonados, irraciais, capazes de serem arrebatados por seus impulsos. Mas, nessa época, não existia uma cultura de adolescente como a de hoje. Nem a adolescência era entendida como um estágio particular do desenvolvimento, até o final do século XIX. Hoje, a adolescência é considerada uma fase de transição entre meninice e vida adulta, que compreende, a grosso modo, de 12 a 20 anos de idade. Isso porque algumas crianças já começam as transformações físicas aos 9 anos, como a menarca para as meninas, por exemplo. Enquanto outros, apesar de terem mais de 20 anos, ainda não possuem independência financeira nem constituíram família. Já pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
ECA, legislação de 1990, que garante proteção integral às crianças e adolescentes. É delimitada da adolescência entre 12 aos 18 anos. Em nossa cultura ocidental, atualmente, os indivíduos que são considerados adolescentes, eles podem caracterizar-se, de maneira geral, por ainda estarem no sistema escolar ou em algum outro contexto de aprendizagem profissional, ou na busca de um emprego estável, por ainda estarem dependendo dos seus pais e vivendo com eles, por estarem realizando a transição de um sistema de apego, em grande parte centrado na família, passando por um sistema de apego centrado no grupo de pares, a um sistema de apego centrado na pessoa de um outro sexo, por se sentirem membros de uma cultura de idade, a cultura do adolescente, que se caracteriza por ter suas próprias modas e hábitos, seu próprio estilo de vida, seus próprios valores, por terem preocupações e inquietações que já não são mais da infância, mas que ainda não coincidem com as dos adultos. É preciso aqui fazer uma diferenciação entre dois termos que têm significados diferentes: a puberdade e a adolescência. A puberdade, ela é caracterizada por um conjunto de mudanças físicas, transformando o corpo infantil em corpo adulto, capacitando-o para a reprodução. Ela é o fenômeno universal para todos os membros da espécie humana, ou seja, todos os seres humanos passam por tais transformações, quando atingem seus 12 anos ou até antes. Já a adolescência é fato psicossociológico porque envolve, além das mudanças físicas, as mudanças afetivas, sociais, cognitivas, podendo se prolongar por mais de uma década de vida. Nesse sentido, a adolescência não é universal, pois suas características vão depender da cultura e do momento histórico em que os indivíduos estão inseridos. De acordo com os psicanalistas Alberturi e Knobel, a adolescência está caracterizada fundamentalmente por ser um período de transição entre a puberdade e o estado adulto do desenvolvimento, e que nas diferentes sociedades esse período pode variar. Como varia o reconhecimento da condição humana que se dá ao indivíduo? O problema da adolescência deve ser tomado como um processo universal de troca de desprendimento, mas que será influenciado por conotações externas peculiares de cada cultura, que favorecerão ou dificultarão, segundo circunstâncias. A adolescência, para Alberturi e Knobel, se configura numa entidade semipatológica, que denominou de síndrome normal da adolescência, por ser perturbadora tanto para o adolescente como para o mundo adulto, mas necessária para o estabelecimento de uma identidade, objetivo fundamental nessa etapa. Alberturi e Knobel entende que o adolescente realiza 3 lutos fundamentais nessa etapa evolutiva: o luto pelo corpo infantil perdido, o luto pelo papel e identidade infantis, o luto pelos pais da infância, unindo-se a estes lutos, o luto pela bissexualidade infantil perdida. Entrar para o mundo adulto é, pois, desejado e temido pelo adolescente, tendo ele que se confrontar com as alterações corporais que mudam sua posição frente aos pais, à sociedade e a ele mesmo, o que só se faz possível através de um lento processo de luto até alcançar a maturidade ou status adulto. Mas, no início desse processo, o adolescente irá se mover entre o impulso do desprendimento e a defesa que impõe o temor à perda do conhecimento. É um período de contradições, confuso, ambivalente, doloroso,
caracterizado por fricções como o meio familiar e social, quadro este confundido com crises e estados patológicos. Seu maior ou menor grau de anormalidade dependerá do adolescente ir elaborando os lutos, tornando-se mais fortificado em seu mundo interno. E então, essa anormalidade será menos conflitiva e, consequentemente, menos perturbadora. Para a compreensão dessa etapa desenvolvimental, devemos então levar em consideração que a maioria dos efeitos fisiológicos da puberdade é medida por fatores sociais e psicológicos. Analisemos, a partir de agora, as complexas interações entre os níveis biológicos, psicológicos e sociocultural. Segundo há vários teóricos que contribuíram para a compreensão do desenvolvimento humano. A sociedade contemporânea se caracteriza por intensas transformações nos cenários sociais, políticos, econômicos, culturais, mediáticos e tecnológicos, e que repercutem diretamente na vida cotidiana e, consequentemente, na produção das subjetividades dos sujeitos. A globalização, caracterizada pela alta tecnologia e uma economia globalizada, criou desejos e costumes de países altamente industrializados em países sem essa característica, alterando assim características de culturas e sociedades. O entendimento da adolescência, neste momento histórico, deve levar em conta tais transformações. Cada sociedade vai estabelecer critérios que o jovem deve atingir para obter o status de adulto. Para a nossa sociedade, esses critérios seriam, segundo Levinsky, maturidade, independência, autodeterminação, responsabilidade e atividade sexual efetivamente adulta. No contexto cultural, não facilita a transição da adolescência para o status adulto, devido às condições sociopolíticas culturais que tornam a adolescência mais prolongada e complexa, e por se realizar no momento histórico de intensas e rápidas transformações da sociedade, com rupturas de uma sociedade de paradigmas, ideias, valores morais e estéticos, processos de pensamento, dentre outros. Mudanças na configuração familiar se fazem presentes. Houve uma alteração na família patriarcal, que tinha os papéis de seus membros sólidos e de forma hierárquica consolidados, para os núcleos familiares menos coesos e estáveis. O grupo familiar se reduziu, passando a ser composto por pais e filhos somente. Novas famílias surgem, reconstituídas por resultados da dissolução de casamento. A fertilização assistida permite que uma mulher tenha filhos, produção independentes, sem parceiro. A saída da mulher para o mercado do trabalho diminuiu o tempo de contato com os filhos e não houve uma mudança no papel tradicional masculino, tanto no investimento afetivo como no tempo dedicado aos filhos. Crianças e adolescentes ficam, então, sob a responsabilidade de avós ou outros cuidadores, passando tempo na internet, jogos eletrônicos, televisão. As relações entre pais e filhos ficam mais horizontais, com maior proximidade afetiva, mas, em compensação, não são estabelecidos mais os critérios normativos claros que monitoram seus filhos. Valores que ancoravam as identidades dos sujeitos ditados pela religião ou tradições morais foram substituídos pelo saber científico, desestabilizando a história dos sujeitos pela perda de referências acumuladas no passado
que foi guiado por ações presentes. As mudanças na vida pública gerada pela sociedade, mercado, precarização das redes de apoio social geram um sentimento de incerteza e instabilidade quanto ao futuro, repercutindo profundamente na constituição das subjetividades e nas relações familiares e produzindo adoecimento pelo sofrimento psíquico. As relações dos adolescentes no mundo refletem este panorama histórico-social. Suas identidades são construídas através do consumo de imagens breves e perenas. Vivem no dia a dia já a incerteza do futuro, dominada pelo cenário em que vivem. Não se baseiam mais em tradições para planejar o futuro, pela transitoriedade a ser normal dentro dessa sociedade, desse meio social. A rapidez da comunicação e a força do mercado de consumo alteraram a percepção do tempo, um tempo breve e valores relacionais. Por viverem numa cultura de produtos descartáveis e efêmeros, as relações entre as pessoas acabam tendo também tais características, tornando o próprio sujeito algo descartável, um objeto. Há uma modificação na forma de perceber a violência e a erótica em função de um processo de banalização frente à violência e à sexualidade a que estão expostos, principalmente na mídia. Outorial aponta uma abreviação do período de latência que corresponde dos 5 aos 6 anos até a puberdade, uma etapa essencial ao desenvolvimento segundo Freud. Esse encurtamento, segundo o autor, se dá por uma puberdade cada vez mais precoce, devido a uma excessiva exposição à sexualidade e ao erotismo, principalmente pela mídia. Dessa forma, haverá repercussões no desenvolvimento normal, tanto nos processos cognitivos e afetivos, como na conduta, o que pode explicar o aparecimento de quadros de fobias, pânicos, drogadições, déficits de atenção e hiperatividade, dentre outros. Diante desse cenário, se constitui a adolescência na contemporaneidade em sua diversidade. O processo de transformação corporal se dará de forma gradual, durante vários anos, na adolescência, produzindo mudanças bastante significativas, que terão um impacto no nível psicológico, afetando a forma de pensar, agir e sentir dos adolescentes. Os corpos infantis dos meninos e meninas são iguais, com exceção dos órgãos sexuais. Com o decorrer da puberdade, os corpos masculinos e femininos irão se diferenciar, tanto em suas características sexuais primárias, os órgãos reprodutores, quanto em suas características sexuais secundárias, mudanças de voz, pelo facial, alargamento dos ombros dos meninos, crescimento das mamas e alargamento dos quadris das meninas. O momento em que ocorrerão tais mudanças varia de criança para criança, mas obedece uma mesma sequência. Tais mudanças são desencadeadas por vários mecanismos hormonais, diferentes para os meninos e meninas. O processo é iniciado por hormônios lipolafâmicos que estimularão a hipófise a secretar níveis maiores de hormônios gonadróficos que irão estimular as glândulas sexuais a produzirem, respectivamente, testosterona nos testículos, gônada masculina, e uma forma de estrogênio chamado estradiol nos ovários, gônada feminina. Ao mesmo tempo, a hipófise secreta também 3 outros hormônios que irão interagir com os hormônios específicos do sexo e afetarão o crescimento. Nas meninas, o andrógeno da suprarrenal, quimicamente semelhante ao testosterona, influencia mais e darão
um estímulo maior no crescimento, surgindo os pelos pubianos, que para os meninos, porque eles já possuem esse testosterona na corrente sanguínea. Ou seja, em condições normais, as glândulas sexuais, bem como as suprarrenais de ambos os sexos, produzem estrogênio e testosterona em níveis de concentração tolerantes e adequados ao desenvolvimento masculino e feminino. No final da puberdade, a produção da hipófise do nível dos hormônios de crescimento e gonadotróficos reproduz, diminuindo também as mudanças corporais ao se aproximar do corpo adulto. Todas essas mudanças hormonais resultarão em mudanças nos órgãos sexuais, em outras mudanças do corpo que descreveremos agora. O bebê cresce até 30 centímetros no seu primeiro ano de vida. Nós vimos isso na primeira unidade. Depois deste crescimento, ele se torna mais lento até chegar à puberdade, onde haverá o estirão de crescimento, que pode chegar de 7 a 15 centímetros por ano, durante vários anos. Após esse estirão, o adolescente aumentará de forma mais lenta a sua altura e peso, até chegar ao seu tamanho final como adulto. Ao mesmo tempo, haverá uma mudança na forma e proporção do corpo do adolescente, de forma assimétrica. Primeiro crescerão as mãos e os pés, até chegarem ao tamanho adulto. Depois crescerão os braços e pernas e o tronco de forma mais lenta. A cabeça e o rosto também mudarão. As arcadas dentárias crescem para frente e tornam-se mais proeminentes. A testa, que dá uma aparência óssea e angulosa, principalmente nos meninos. Meninos e meninas tornam-se mais fortes na adolescência, porque as fibras musculares e os tecidos ósseos crescem rapidamente, mas isso é o mais evidente nos meninos, apesar de grande parte dessa diferença entre homens e mulheres serem resultados de diferenças hormonais. O contraste torna-se maior devido aos níveis de exercícios físicos na adolescência. Adolescentes que praticam mais esportes ou fazem mais exercícios físicos terão uma massa muscular maior. Temos ainda uma diferença no percentual de gordura em ambos os sexos. A gordura subcutânea, que começa a ser depositada no corpo antes do nascimento, aumentando até por volta dos 9 meses. Também vimos na primeira unidade uma discussão sobre esse crescimento. Depois de reduzir lá pelos 7 anos, voltado a se elevar até a adolescência. Mas, de modo geral, durante e após a puberdade, há um aumento na proporção de gordura entre meninas e uma redução entre os meninos, mesmo quando comparados às meninas que praticam exercícios físicos. Na puberdade, há também um aumento em vários órgãos do corpo, principalmente o coração e os pulmões, o que também contribui para aumentar a força física, velocidade e resistência, mais para os meninos do que para as meninas. O desenvolvimento da maturidade sexual plena é também desencadeado pelas mudanças hormonais da puberdade e obedece uma sequência definida, dividida em 5 estágios de acordo com Turner. O estágio 1 descreve a pré-adolescência. No estágio 2, os primeiros sinais da puberdade. Estágio 3 e 4 descrevem etapas intermediárias de desenvolvimento e as características finais adultas. Bem, cursistas, agora eu gostaria de apresentar para vocês o slide da nossa disciplina 3. Compreender a adolescência enquanto etapa do desenvolvimento humano em seus aspectos biopsicossociais. Frequentemente, usamos o termo adolescente para indivíduos entre 12 e 18 anos de idade.
No entanto, constatamos que essa faixa etária é imprecisa para delimitar essa etapa do desenvolvimento humano, como no caso de meninas que têm sua menarca aos 9 anos. Ou ainda jovens casados com filhos e que trabalham seriam inapropriadamente chamados de adolescentes. A passagem da infância para a vida adulta é tão importante que várias sociedades marcam essa passagem sob a forma de rituais. Na cultura Navajo e Hopi, os meninos começam a dormir longe das famílias, por volta de 8 a 10 anos. E os meninos passam por uma cerimônia de separação entre esses povos aqui da Curtácea na Melanésia. Essa cerimônia de separação de suas famílias, que acontece entre 9 e 10 anos, sendo que após esse tempo, eles dormem numa cabana para meninos e homens solteiros. Bem diferente da nossa cultura, não é mesmo? A passagem da infância para a vida adulta é tão importante que várias sociedades marcam essa passagem sob a forma de rituais. Na cultura Navajo e Hopi, como nós vimos na aula, os meninos começam a dormir longe das famílias, por volta de 8 a 10 anos. E nos Kunaxi da Melanésia, os meninos passam por uma cerimônia de separação de suas famílias, lá pelos 9 ou 10 anos de idade. Sendo que após esta fase, eles dormem em uma cabana para meninos e homens solteiros. Hoje, a adolescência é considerada uma fase de transição entre a meninice e a vida adulta, que compreende, a grosso modo, dos 12 anos aos 20 anos de idade. Algumas crianças já começam as transformações físicas aos 9 anos, com a menarca para as meninas, por exemplo. Enquanto outros, apesar de terem mais de 20 anos, ainda não possuem independência financeira, nem constituíram família. No ECA, como nós vimos, que é a legislação que protege, os jovens e adolescentes, garante a proteção integral às crianças e adolescentes e é delimitada a adolescência dos 12 aos 18 anos. Preciso aqui fazer uma diferenciação entre os termos puberdade e adolescência. Por que nós chamamos a atenção dessa diferenciação? Porque normalmente nós costumamos a confundir, nós costumamos a imaginar que a puberdade, ou ela antecede a adolescência ou ela é a própria adolescência. Diferentemente disso, a puberdade, que fique bem claro para a gente, a puberdade, ela é caracterizada por um conjunto de mudanças físicas, transformando o corpo infantil em um corpo adulto, capacitando-a para a reprodução. Ela é um fenômeno universal para todos os membros da espécie humana, ou seja, todos os seres humanos passam por tais transformações. Quanto à adolescência, vejamos, já é um fato psicossociológico. Vejamos no que isso acarreta, porque envolve até, além das mudanças físicas, as mudanças afetivas, sociais e cognitivas, podendo se prolongar por mais de uma década de vida. Neste sentido, a adolescência não é universal, pois suas características vão depender da cultura e do momento histórico em que cada indivíduo está inserido. Lembremos que nós comentamos nas aulas anteriores que cada indivíduo ele é único. Nós não temos ninguém como a gente, nós somos únicos. A sociedade contemporânea se caracteriza por intensas transformações nos cenários sociais, políticos e econômicos, culturais, mediáticos e tecnológicos, e que repercutem diretamente no cotidiano desses adolescentes.
e, consequentemente, na produção das subjetividades dos sujeitos. O que interfere nessas subjetividades dos sujeitos? A globalização, caracterizada pela alta tecnologia, a economia globalizada criou desejos e costumes de países altamente industrializados, em países sem essas características, alterando características de culturas e sociedades. O entendimento da adolescência neste momento histórico deve levar em conta tais transformações. Vejamos. As relações, então, pela nossa explanação, leva-nos a entender o quê? Que essa relação entre pais e filhos, elas ficam mais horizontais, com maior proximidade afetiva, mas em compensação não são estabelecidos critérios normativos claros que monitorem os filhos. Valores que ancoravam as identidades dos sujeitos ditados pela religião ou tradições morais foram substituídos pelo saber científico, desestabilizando a história do sujeito pela perda de referências acumuladas num passado que guiasse as ações presentes. As mudanças na vida pública gerada pela sociedade de mercado e precarização das redes de apoio social geram um sentimento de incerteza e instabilidade quanto ao futuro, repercutindo profundamente na constituição das subjetividades e nas relações familiares e produzindo adoecimento pelo sofrimento psíquico. As relações dos adolescentes no mundo refletem esse panorama histórico-social. Suas identidades são construídas através do consumo de imagens breves e perenas. Vivem no dia a dia, já que a incerteza do futuro domina o cenário. Não se baseiam mais em tradições para planejar esse futuro que sempre foi o alvo da adolescência. A adolescência sempre pensou num futuro próspero, pela transitoriedade a ser, uma norma social. A rapidez da comunicação e a força do mercado de consumo alteraram a percepção do tempo, um tempo breve e valores relacionais. O processo de transformação corporal se dará de forma gradual durante vários anos na adolescência, produzindo mudanças bastante significativas, que terão um impacto no nível psicológico, afetando a forma de pensar, agir e sentir dos adolescentes. Aquele corpo infantil dos meninos e das meninas, eles são iguais, com exceção, como nós falamos, dos órgãos sexuais. Com o decorrer da puberdade, os corpos masculinos e femininos irão se diferenciar, tanto em suas características sexuais primárias, que são nossos órgãos reprodutores, quanto nas suas características sexuais secundárias, que é a mudança de voz, o pelo facial, alargamento dos ombros nos meninos, crescimento das mamas e alargamento dos quadris nas meninas. O desenvolvimento da maturidade sexual plena é também desencadeado pelas mudanças hormonais da puberdade e obedece a uma sequência definida, dividida em 5 estágios, de acordo com Turner. O primeiro estágio, ele é descrevido pela pré-adolescência. O estágio 2, os primeiros sinais da puberdade. O estágio 3 e 4 descrevem etapas intermediárias de desenvolvimento e as características finais adultas. A adolescência é, de maneira geral, uma fase de baixa morbidade, o que faz com que pouca atenção seja dispensada em nível governamental ao atendimento das necessidades específicas dessa faixa etária, no tocante às políticas de prevenção. Os registros e estatísticas do Sistema de Informação sobre Mortalidade, neste ano de 2004,
nos mostram que 65% das mortes em adolescentes entre 10 e 19 anos foram por causas externas, agressões, acidentes de trânsito, por excesso de velocidade ou embriaguez. Aponta também para um crescimento dos índices de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. O HIV, o DST e o uso de substâncias psicotrópicas como crack, cocaína, maconha, álcool, dentre outras. Detecta-se ainda um aumento nos índices de gravidez na adolescência, especialmente no grupo de 14 a 20 anos de idade e um aumento de depressão e suicídio nessa faixa etária. Ora, de 14 a 20 anos de idade, esses adolescentes já têm informações suficientes para que possam se precaver e se prevenir dessas contaminações. Como também o meio social em que estão inseridos também pode ou ajudar ou levá-los ao caos de entrar nesse mundo do crack, da cocaína, da maconha e do álcool. Porém, de 14 a 20 anos, onde é marcada a plena adolescência, eles têm já, principalmente hoje no mundo contemporâneo, eles têm informações suficientes para que possam se proteger, se precaver. O adolescente, ele vai aos poucos adquirindo e dominando a capacidade de abstrair, generalizar, explicar e elaborar teorias. Ele passa a ser capaz de tirar conclusões a partir de hipóteses. Isso significa que ele é capaz de levantar hipóteses nas quais não crê e admiti-las como verdadeiras, mesmo sem a devida comprovação prática. Um exemplo disso é entender a teoria evolucionista de Darwin, a qual sugere que o homem e o macaco, devido às suas semelhanças biológicas, teriam o mesmo ascendente em comum. Uma criança de 5 anos dificilmente entenderia que o homem tem os mesmos ascendentes que o macaco, segundo Darwin. Em decorrência dessa nova capacidade de operar com construções teóricas e abstratas, um novo poder é conferido ao adolescente pelo pensamento formal, pois, ao libertá-lo do real, permite que sejam construídas a seu modo reflexões teóricas e, por isso, não é de se admirar que este use e abuse no começo do poder imprevisto que lhe é conferido. Ocorre também o que Piaget chama de egocentrismo intelectual do adolescente, que se manifesta pela crença na onipotência da reflexão, como se o mundo devesse se submeter aos seus sistemas e não estes à realidade, sendo o equilíbrio atingido quando a reflexão compreende que a sua função não é contradizer, mas sim adiantar e interpretar a experiência. Bem, vocês estão aí munidos de lápis e papel, como nós sugerimos no início da aula. Eu gostaria que vocês me respondessem a um questionamento muito tranquilo. Você acredita que o meio social em que o adolescente está inserido influencia na formação do seu caráter e na sua moral? Bem, de acordo com o questionamento, a resposta seria: o meio social influencia sim o caráter e a moral do adolescente, uma vez que nessa faixa etária as influências dos amigos estão sempre presentes. E com isso, encerraremos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos, aguardo vocês no AVA.